capítulo 16, verso 1, e falou o Senhor Jeová a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, os quais se aproximaram diante da presença do Senhor e por isso morreram. E o Senhor Jeová disse a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário a qualquer momento para o interior do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porquanto aparecerei no meio da nuvem sobre o propiciatório. Então nós temos aqui, já no princípio, o Senhor Jesus, quando ele estabeleceu o seu sacerdócio, ele foi marcante nas suas atitudes, porque quase todas as suas atitudes sacerdotais foram baseadas nesse capítulo, que é o capítulo 16. Então esse capítulo é o capítulo da entrada do Senhor Jesus no tabernáculo celestial. O tabernáculo celestial original. Esse tabernáculo que você conhece como de Moisés já é uma cópia. Quando Deus se aproximou de Deus e perguntou como é que eu vou fazer, então Deus disse: faze conforme o modelo, isto é, o modelo do tabernáculo celestial que foi-lhe mostrado no monte, lá no capítulo 19, capítulo 20, até o capítulo 32 do livro de Êxodo. Você tem toda esta apoteose de Deus na intenção de trazer ao homem o culto celestial, na intenção de fazer com que ele participasse do culto terreno com a sua presença divina. É o que está escrito no capítulo 9, verso 1, 2 e 3 do livro de Hebreus. É o culto divino num tabernáculo terreno. Isso é muito maravilhoso. Muito bem. Então, nesse texto, o Senhor diz assim, logo no princípio, ele diz assim: falou o Senhor Jeová a Moisés depois da morte dos filhos de Arão. Isso está lá no capítulo... essa é uma outra referência do capítulo 10, a respeito das leis que regiam a visão sacerdotal, a preocupação de Moisés sobre a obrigação do sacerdócio em comer a oferta que era sacrificada, a oferta pacífica. E no capítulo 10, especialmente quando diz assim: os filhos de Arão, Nadab, que quer dizer generoso, e Abiú, ele é meu pai, tomaram cada qual um incensário, onde puseram incenso, e o que não lhes for autorizado a fazer. Embora eles fossem da família de Levi, eles não estavam autorizados a fazer isto, porque isso aqui era uma competência do sumo sacerdote, uma competência única do sumo sacerdote. E aí diz o texto: e apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Marque aqui. Este fogo estranho era estranho por quê? Porque ele era tirado ele também foi tirado do fogo, mas não foi tirado do local correto, que era o altar de holocausto. O altar de holocausto ficava na parte de fora. Eu vou fazer aqui um pequeno desenho do que você já conhece, só para a gente manter o nosso pensamento. Então nós temos aqui. Nós temos o tabernáculo. Então nós podemos aqui colocar o tabernáculo. Então ele tinha o lugar santíssimo, era totalmente quadrado, tá? Ficava dentro desse quadrado aqui. E nós temos aqui o altar de incenso. Nós temos aqui, colocar em pé para que vocês vejam, que senão eu teria que colocar só uma. E aqui a mesa dos 12 pães. E aqui fora a bacia, e aqui o altar de holocausto. E as cinzas eram tiradas e eram jogadas num lugar de cinzas. E nesse local de cinzas,
então era queimado o holocausto. Era fora da porta, fora da porta. Então o tabernáculo tinha 6 peças contínuas e uma que era temporária, mas que era mais importante. Que era temporária, mas mais importante, que era o altar de holocausto. O altar de holocausto ele tinha que ser de pedras. Ele tinha que ser de pedras. Esse aqui era chamado altar de sacrifício, mas às vezes ele também era chamado altar de holocausto. Holocausto, mesmo ele não sendo o altar de holocausto, ele era chamado altar de holocausto. Mas por que ele também era chamado altar de holocausto? Ele era chamado altar de holocausto por causa da gordura do animal que era tirado e imolado antes dele ser levado aqui para expiação. Para a expiação. Então a gordura era queimada aqui. E o resto, a cabeça, o couro, as patas, as pernas, tudo era queimado aqui, neste lugar de holocausto. Então isso aqui é muito importante, isso aqui isso já é uma aula que eu nem deveria estar falando, né? Eu falo que vocês pensem o que eu vou perder neste grande seminário, porque todos os que escreveram sobre o tabernáculo, todos, sem exceção, mesmo americanos, argentinos, alemães, italianos, portugueses, que escrevem bastante sobre isso, todos os livros escritos sobre dizem que apenas haviam 7 peças. Então a Bíblia discorda de todos eles, porque todos dizem que haviam 6 peças, mas a Bíblia discorda de todos eles quando a Bíblia diz que eram 7 peças e se inclui aí o altar de holocausto. Isso aqui já é o suficiente para que você tenha ponha atenção e entenda, né? A razão por que Jesus morreu fora da porta, essa é a razão por que ele morreu fora da porta, tudo isso é aplicado na palavra de Deus. Vamos lá, Hebreus 13, 12. Nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Porque os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado ao lugar santíssimo, para a expiação dos pecados, são queimados fora do arraial. Então isso aqui é um holocausto. Esse aqui está se referindo à morte do bode expiatório, ou do bezerro expiatório, ou novilho expiatório, ou de um animal ovino expiatório, ou de um animal bovino expiatório, que era oferecido como oferta pelo pecado. Que essa oferta foi exatamente a oferta oferecida pelo pai do seu próprio filho, isto é, o Abraão celestial do Isaac celestial. Essa oferta oferecida pelo pai no seu altar. E ele diz assim, não tem direito a comer, porque toda a oferta que era oferecida pelo pecado não era comido pelo sacerdote. Foi por isso que Moisés brigou lá no capítulo 10. Ele brigou com Moisés brigou com Arão. Teve uma discussão lá no capítulo 10. Está aqui, ó, no capítulo 10, verso 17 ao 20.